Olá pessoal, eu estou aqui para tratar de alguns assuntos sobre este canal e inicialmente eu peço para que você tenha uma certa paciência. A minha narração, ela não é a narração como de um canal de game, ela é uma narração mais pausada, então que você tenha paciência, porque tem pessoas, ainda mais nos dias de hoje, na forma como a sociedade está hoje, se a pessoa ouvir um discurso, abordagem de um tema, por mais de 10 minutos, 15 minutos, a pessoa já fica entediada, a pessoa já fica ali agoniada. Então, eu peço para você que tenha um pouquinho de paciência. Vale a pena a gente meditar nas questões da Bíblia, né? Mas sem muita pressa. A sociedade de hoje está marcada por este fator, né, que se chama pressa, urgência. E isso daí até acaba indo contra a própria saúde da pessoa, né? Então, você tem um pouquinho de paciência aí. A narrativa aqui é uma narrativa mais pausada, mais lenta, né? Eu não vou aqui tratar de game. Se eu estivesse tratando de game, aí eu faria uma narrativa como a gente vê em canais dessa modalidade, né? Um negócio às vezes até meio histérico. Não, aqui é diferente, o assunto aqui é outro, a natureza do assunto não exige que tenha essa dinâmica toda, muito embora eu vou tentar fazer da melhor forma possível, né? O nome do canal pode ser em algum momento objeto de observação, né? Agora, entenda o nome apenas como a resposta para aquele que procura sobre os assuntos que serão tratados aqui. Não pretende ser a única resposta e também não pretende ser a melhor resposta, mas é uma resposta. De repente, a pessoa está procurando sobre um tema, tem uma dúvida, assim como no passado eu tive muitas dúvidas, né? E eu pretendo aqui oferecer uma resposta interessante, uma resposta que a pessoa possa ter como uma referência para que ela mesma construa a resposta que seja válida para ela, né? Então, é esse aí o motivo. Eu pretendo postar aqui vídeos semanais. Pretendo. É claro que isso vai depender da minha disponibilidade de tempo para poder organizar as coisas. Um vídeo não é um negócio tão simples de fazer. Ainda mais quando você quer, e eu tenho esse lado comigo de querer as coisas um pouquinho melhores do que elas normalmente são ou estão. E aí dá mais trabalho. O objetivo do canal é um olhar cristão sobre temas variados, inclusive os temas religiosos, né? Por quê? Porque religião está no dia a dia da nossa vida. Religião não é um fato, não é um tema isolado onde você só vive a religião quando você está dentro de um templo religioso. Não, a religião permeia todas as atividades que o ser humano se envolve. Então, é um tema extremamente abrangente. Religião tem a ver com a forma que as pessoas se tratam e são tratadas no trânsito, né? Religião tem a ver com a forma com que as pessoas entendem as medidas governamentais. Religião tem a ver com a forma com que o governo administra o dinheiro que está na mão dele. Religião tem a ver
com praticamente todos os aspectos da nossa vida. Em particular, o nosso canal vai tratar então desse olhar cristão sobre temas variados. E, é claro, temas religiosos também, não somente. Bom, e aqui vocês vão ver ao longo do tempo que a minha opinião, o meu olhar cristão sobre temas variados e principalmente temas bíblicos, ele vai contra muitas das opiniões e das práticas que a gente vê hoje em dia. Isso daí vai fazer com que alguns, vendo o vídeo, me apoiem, né? Eles vão olhar e vão falar, não, é isso mesmo, eu concordo. Outros vão ficar extremamente revoltados com a minha opinião aqui e, eventualmente, vão postar algum comentário. Eu vou deixar os comentários aqui, a parte de comentários aberta. E, eventualmente, vai ter alguém que vai entrar e vai me xingar, porque eu, ao longo do tempo, ao longo dos vídeos que eu for postando aqui, vocês vão ver que o meu compromisso é com a palavra de Deus no que se refere aos temas bíblicos. Eu não tenho aqui compromisso de defender dogma religioso, nem defender ideia religiosa desta denominação, daquela denominação. Então, muitas vezes eu tenho opinião completamente contrária a um determinado segmento do cristianismo, né? E isso vai fazer com que a pessoa venha aqui e, de repente, assistindo o vídeo, vai até me xingar, né? Isso pode acontecer, porque eu vou aqui tratar de assuntos que muitas vezes são polêmicos, como é o assunto de hoje, dízimo, né? Então, e não é de hoje que eu venho discutindo esses assuntos na internet, e já sofri aí, já passei por xingamentos, já sofri perseguição por conta da opinião que eu tenho, que eu não vou esconder, eu não vou, a troco de um, entre aspas, apoio religioso, esconder o que de fato eu acho, o que de fato eu penso, o que de fato eu creio. Não, eu não vou fazer isso, não é a minha proposta, né? Muito embora eu vou aqui respeitar todas as religiões, a todas as denominações cristãs, né? Eu respeito a todas, porém eu tenho o direito de discordar do que essas religiões ou denominações cristãs pensam. Eu tenho todo o direito de discordar e vou, dentro da Bíblia, mostrar o meu argumento. Eu acho isso interessante, né? Então, não se espantem se aí nos comentários, vou deixar, repito, né? Vou deixar os comentários abertos e, de repente, chega alguém que vai falar, nossa, é isso mesmo que eu acho, eu sempre pensei assim também, eu achava que era o único que pensava desse jeito. Outro vai chegar e vai descarregar a metralhadora em cima de mim. Isso é normal, ainda mais se tratando de temas polêmicos. É normal que aconteça. Seria bom que não acontecesse, mas em acontecendo, eu já espero por isso, né? Bom, por que falar do dízimo? Porque é uma questão hoje muito mal compreendida, né? O dízimo, ele significa a 10ª parte. E o que eu vejo com relação ao dízimo nos dias de hoje? Ele está supervalorizado. A pessoa, quando toma contato com o Evangelho, quando ouve uma pregação, uma explicação sobre temas da Bíblia, a pessoa se emociona, porque a palavra de Deus, ela, para quem crê, não são somente letras impressas numa folha de papel. Tem algo mais por trás dela. E esse algo mais é o que mexe com a pessoa. É o que muitas vezes desvenda segredos
da pessoa. E a pessoa se sente tocada. Bom, passada essa fase inicial, uma das primeiras coisas, infelizmente, uma das primeiras coisas que a pessoa vai aprender dentro das denominações cristãs é que ela tem que pagar o dízimo. Né? Bom, a contribuição para a causa religiosa, ela, creio eu, ela é válida, ela encontra apoio na Bíblia de capa a capa. O problema é a supervalorização. Né? O dízimo hoje está supervalorizado. Ao invés de a pessoa chegando numa denominação cristã, ela aprender sobre o procedimento cristão, a forma com que ela deve tratar as outras pessoas, a forma com que ela deve considerar as coisas materiais, porque Jesus ele enfatizou bastante, o reino dele não é desse mundo, as coisas desse mundo são passageiras, a nossa confiança não pode ser depositada nos bens materiais. Não. Uma das primeiras coisas que a pessoa aprende é que ela tem que pagar o dízimo, e muitas vezes pior, pagar para obrigar a Deus a abençoá-los. Olha que coisa absurda. Pagar o dízimo para obrigar a Deus. É uma forma de você colocar Deus contra a parede. É uma forma de você apontar o seu dedo indicador no rosto de Deus e falar assim: olha, Senhor, eu pago o dízimo, agora seja fiel com a tua palavra. Veja que absurdo. Que direito tem um homem de colocar a Deus contra a parede? Pressionar a Deus para abençoá-lo. Isso é ensinado hoje. Também o dízimo nos dias de hoje é motivo para que o cristão seja xingado de ladrão. Aquele cristão que, ou por não conseguir pagar, está numa situação difícil, né? O Brasil hoje está numa situação muito boa, mas já houve época que estava bem pior. Aí a pessoa muitas vezes passa por isso, ser xingado de ladrão porque não está pagando dízimo. Ou o caso é outro, ou a pessoa ainda está assim, desconfiando de todo o processo ali. Né? Não quer pagar o dízimo porque desconfia do processo ali, desconfia da idoneidade das pessoas envolvidas. E aí a pessoa é xingada de ladrão. Ah, irmão, mas isso acontece? Acontece. Eu já passei por isso. Quer dizer, o dirigente, o presidente da denominação religiosa não vai apontar para você e vai falar, olha, você, no meio dos outros, né, vai falar, você é ladrão porque você rouba o Senhor. Mas ele fala de maneira geral. E aí, entre aspas, a carapuça cai na cabeça de servir. Né? Mas tem muito disso. A pessoa é pressionada. A pessoa, uma vez dentro da igreja, passada aquela fase da conversão, passada aquela fase, né, a pessoa, daqueles primeiros momentos, a pessoa então é convidada assim, indiretamente. Ela é doutrinada a pagar o dízimo. E se resta alguma dúvida no coração dela, ela vai, em algum momento, ela vai sofrendo pressão. Vão pressionando. Várias são as formas de pressão. Uma delas, o irmão fulano foi muito abençoado. Por quê? Porque paga o dízimo. Quer dizer, a pessoa que não paga, ela já fica ali olhando, ela já se sente diminuída nessa história toda. Porque os que pagam o dízimo dentro da igreja são evidenciados, são colocados num patamar mais alto, são considerados cristãos de primeira categoria. Os que não pagam, de segunda, terceira categoria. Errado, muito errado. Né? Então, por esses motivos, e teríamos aí uma infinidade de outros motivos para levantar,
sobre a supervalorização, sobre o entendimento errado do dízimo. Por isso vale a pena a gente conversar sobre o dízimo. Bom, a gente encontra, eu quero aqui falar da origem do dízimo, que é importante a gente entender o porquê do dízimo, para depois falar sobre o dízimo. A gente encontra, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, em diante, referência sobre o dízimo. Agora, o dízimo como lei, o dízimo como mandamento, ele vai aparecer depois, em Levítico. Agora, por que o dízimo apareceu? Por que o dízimo virou lei no Velho Testamento? Então a gente vai ver aqui. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 18, versículos 21, 23 e 24. Números, capítulo 18, versículos 21, 23 e 24. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Esse versículo 21. Versículo 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Está falando aí da tribo de Levi. Não vão ter herança quando na terra de Canaã, quando em Israel, né? Os hebreus saíram do Egito, conduzidos por Moisés, em direção a Canaã. Depois, chegando em Canaã, a terra de Canaã seria dividida entre as 12 tribos de Israel. Levi, a tribo de Levi, é uma das 12. Porém, o Senhor orientou a Moisés que a tribo de Levi não receberia herança. É o que está dizendo aqui, né? E falou o Senhor a Moisés, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. A herança dos levitas eram os dízimos de Israel. Por quê? Porque eles não receberam terra. O Senhor, se deixasse os levitas sem herança nenhuma, o Senhor seria injusto. Por conta da justiça de Deus, o Senhor então equilibrou as coisas do ponto de vista da tribo de Levi, já que eles iam cuidar do tabernáculo. O Senhor equilibrou as coisas falando, bom, então quem receber terra vai, obviamente, trabalhar essa terra, vai produzir, né, vai cultivar, depois vai produzir, e de tudo que produzir ali, 10% vai trazer para os levitas. Os levitas ficavam cuidando dos ofícios do tabernáculo. Eles não teriam tempo de cultivar a terra. Se você conhece a palavra de Deus, você vai saber que mais de 600 mil homens saíram com Moisés do Egito. Se você contar mulheres, crianças e idosos, que é o que tudo indica, esse número de 600 mil homens era do pessoal que mais novo, os homens que representavam força para trabalhar ou para guerrear. Se você considerar que, além disso, ainda havia mulheres, crianças e idosos, você tem aí uma congregação com, no mínimo, 1.200.000 pessoas. Os levitas, de fato, não teriam. Eles cuidavam dos ofícios ali do templo, de todos os sacrifícios, de tudo que fosse feito ali no templo. Eles não teriam tempo para
plantar, eles não teriam tempo para cultivar a terra. Então, por isso, por não terem recebido herança, até porque não serviria de nada a herança, né? Eles receberiam terra e a terra não poderia ser cultivada, porque uma coisa ou outra. Ou eles cuidavam dessa congregação de mais de 600 mil pessoas, todo mundo trazendo filho para apresentar, todos precisando fazer sacrifício pelo perdão dos pecados, enfim, todos os rituais que eram oficializados no templo, ou eles iam cuidar da terra. Agora o Senhor destinou os serviços do templo aos levitas. Portanto, o Senhor falou, não, terra vocês não vão receber, porque não vai adiantar, vocês não vão ter tempo para cuidar. Em contrapartida, em compensação, o que o Senhor fez? Pediu para que as outras 11 tribos dessem a 10ª parte aos levitas. Então, é esta a origem. E você não precisa. Você talvez esteja achando, irmão, mas isso fala só no livro de Números, né? Só aí no capítulo 18. Tem outra referência? Claro, tem outras referências aqui que vão dizer a mesma coisa. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 9. E diz aqui, pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. Qual que é a herança? A terra de Canaã, que os hebreus, ao chegarem lá, iriam dividir a terra. Então não tem parte, a tribo de Levi não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Isso já tinha sido falado. Não receberam herança, ficaram em desvantagem com relação a seus irmãos. Então o Senhor falou, não, vamos equiparar a situação. Vocês não vão receber terra, em contrapartida vocês vão receber o dízimo. Aí, se você quiser mais uma referência, tem mais. Deuteronômio 12, 12. Né? Você vem aqui, Deuteronômio 12, 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Novamente, né, o que interessa aqui do versículo é o finalzinho, onde ele fala do levita, que vai se alegrar juntamente com a pessoa da casa ali, e não deve ser desamparado. Por quê? Porque não recebeu herança. Outra referência, 14, 27, Deuteronômio 14, 27. Está aqui. Porém, não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então você entendeu aí? O Senhor falando, olha, você não desampara o levita, porque ele não recebeu herança. Então, o Senhor mais uma vez falando, a tribo de Levi não recebeu herança. Isso justifica uma equiparação. Que equiparação é essa? As outras 11 tribos pagando o dízimo para a tribo de Levi. E se você quiser mais 2 referências, Josué 13, 33. Porém a tribo de Levi não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés está falando aqui. Moisés não deu herança para a tribo de Levi. Está muito claro. O dízimo, então, vem em consequência a princípio, de um prejuízo que a tribo de Levi teve, por não receber herança. Em compensação, o Senhor é a herança da tribo de Levi. Eles receberiam um dízimo que seria entregue para Deus, mas eles, então, fariam uso desse dízimo. Eles supririam as suas necessidades
por esse dízimo pago pelas outras tribos. E a última referência, só para você ter aí uma série de referências para posteriormente fazer a leitura, entender, eu recomendo que você leia essas referências que eu estou passando aqui. Josué 18, versículo 7, que diz aqui: porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E fala mais: e Gade, e Rúben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Está falando sobre a partilha da terra. E fala aqui: porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Então, estão tratando da partilha da terra. E mais uma vez é dito: a tribo de Levi não tem herança. Então, eu espero que com essas referências e este bate-papo rápido aqui, você tenha entendido o porquê do dízimo. O dízimo veio para equiparar esta situação, onde a tribo de Levi deveria se dedicar ao sacerdócio. Logo, não teria tempo para cultivar a terra, não teria tempo para plantar, para cuidar da plantação e para a colheita. Então o Senhor deu à tribo de Levi os dízimos e as ofertas que seriam santificados ao Senhor. O Senhor falou: bom, já que vocês não vão poder cuidar, porque no caso de a partilha ser feita e Levi receber terra, não haveria tempo. A congregação gigantesca. Então vocês vão receber da oferta que o povo vai me fazer. E o Senhor dedicou então dízimos e ofertas. O Senhor deu todos os dízimos e ofertas. O Senhor deu a tribo de Levi. Eu espero que você tenha entendido, porque para a gente começar a falar sobre o dízimo, a gente tem que entender de onde veio. De onde ela veio. Então está aí. Eu agradeço o tempo que você dedicou assistindo esse vídeo. Se você gostou, você então dê um joinha aí embaixo, Se você gostou e quiser contribuir com esta proposta, você então espalhe, divulgue para os amigos. E no próximo vídeo eu pretendo continuar falando um pouquinho sobre o dízimo. Muito obrigado.